Olá, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia, já operando em caráter experimental na TV aberta no canal 7.2. Nosso programa sempre trata de temas relevantes, atuais e de interesse da sociedade. Dessa vez a gente vai aliar dois temas, saúde mental e educação, que são dois temas bastante abordados pelos deputados estaduais aqui de Mato Grosso do Sul. E para falar sobre o tema, eu convido o Dr. Gabriel Ismanioto, que é psiquiatra e está com a gente, então, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é campograndense e vai falar um pouquinho com a gente a respeito desse assunto. Obrigada pela sua disponibilidade. Olá, Lívia, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você na TV da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, falando desse assunto que é tão importante, né? A educação das nossas crianças, sobre o nosso futuro. A gente vai conversar aqui hoje. Muito obrigado. Certo. Bom, e a gente vai falar sobre dois temas até que despertam a curiosidade das pessoas, porque muita gente vai se perguntar assim, ela vai entrevistar um psiquiatra, vai falar sobre educação. Como é que funciona isso, nessa questão da relevância da alfabetização em saúde mental? Seria, por exemplo, um tema novo sendo incluído na grade curricular dessas crianças na escola, é isso? Sim e não. Eu imagino que muitos professores devem estar escutando assim agora, mais uma coisa para eu ter que ensinar, mas é coisa que os professores já ensinam hoje. O que acontece sobre a alfabetização em saúde mental? Saúde mental é uma sensação de bem-estar aliado à capacidade de lidar com o estresse do dia a dia, a capacidade de trabalhar de maneira frutífera e a capacidade de poder contribuir com a sociedade. Então, ensinar essas habilidades de saúde mental é capacitar os nossos alunos para lidar com as angústias, com os estresses, ou seja, com as demandas da vida do dia a dia. E o professor já faz isso. Só que antes os temas principais eram as questões cognitivas, os ensinos, a matemática, a letramento. E hoje em dia a gente tem buscado também capacitar as nossas crianças, porque a gente identifica que isso é muito importante, para essas habilidades não cognitivas, habilidades socioemocionais, habilidades de saúde mental. Certo. E qual que é a importância, por exemplo, das escolas, da sociedade como um todo, ter um olhar para essa questão? E eu gostaria de fazer essa pergunta me baseando até nos seus estudos, né? É um estudo que vem de fora, tem a Organização Mundial de Saúde envolvida, tem também a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Onde surgiu a ideia e por que, né, estudar isso? Os países desenvolvidos, eles já identificaram que a gente precisa ensinar os alunos muito mais do que as questões cognitivas. E começaram a trabalhar isso, né? As questões socioemocionais, as habilidades não cognitivas. E é muito difícil a gente seguir um caminho único, porque se a gente falar das habilidades não cognitivas, elas são um leque enorme. E o que me motivou a estar levando isso agora, os professores, é porque a Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da Organização Mundial de Saúde, lançou, em dezembro de 2022, um guia mostrando os melhores caminhos para a gente capacitar os nossos professores e os nossos educadores, ou seja, todos que estão envolvidos com a educação, para promover esse desenvolvimento dessas questões socioemocionais. Certo, e até pouco tempo, qualquer tipo de comportamento considerado assim fora do padrão era firmemente enquadrado nas escolas. E eu vou ser honesta contigo, eu nem sei se o corpo docente, se a direção sabe de fato como lidar com esses casos, né? Que prejuízos isso provoca ou tem provocado, por exemplo, ao longo da história que vocês têm identificado aí no estudo? Sim, durante muito tempo, as crianças que tinham algum comportamento diferente eram colocadas numa sala especial, às vezes até escolas separadas. Hoje em dia, a gente entende já que é muito importante essas crianças estarem juntas, porque a sala de aula representa a nossa sociedade. Então, a nossa sociedade ela é feita de pessoas diversas. Então, a gente precisa, sim, conhecer as diferenças e poder trabalhar e se desenvolver junto. Então, todos ganham. Mas, claro, é um momento difícil para o educador que está lá na frente, mesmo com... porque ele já tem as demandas de passar as questões cognitivas, que são muito importantes, mas agora tem também essa função de aprender a lidar com as emoções, aprender a lidar com as birras, aprender a lidar com aquelas crianças que têm um desenvolvimento diferente da média. Então, é um tema que é muito sensível
e que é de extrema importância. E sim, é papel do professor lidar com isso. E a gente precisa capacitar os nossos professores para lidar com essas questões. Muitas vezes eu converso com alguns professores e eles falam assim, mas Gabriel, eu não sei nem lidar com as minhas questões emocionais, como é que eu vou ensinar isso para as crianças? E sim, a gente precisa ensinar você, professor, a lidar com essas questões emocionais, e isso vai te ajudar muito na tua vida e você vai poder passar isso para as suas crianças. Certo, e só para a gente exemplificar aqui, que nós estamos falando em saúde emocional, em questões que acontecem no dia a dia, né? Às vezes o professor tem alguma coisa também, e pode, até com experiência própria, identificar no aluno o que seriam esses casos? Depressão, um transtorno de déficit de atenção, por exemplo, alguns sinais de que a criança pode ser ansiosa ou até autista. A gente tem discutido muito isso na atualidade. Eu sou mãe e eu sei como que as escolas, talvez, elas não estejam realmente tão preparadas para receber, lidar e identificar essas questões no comportamento dos alunos. Se você puder exemplificar para a gente, doutor, alguns desses pontos, né? Quais seriam, assim, os mais importantes? Sim, a gente tem observado que tem muitas crianças agora com o diagnóstico do autismo, né? E muitas crianças também com outros diagnósticos do neurodesenvolvimento, muita ansiedade, uma baixa limiar à frustração, explosões de raiva, de estresse. Então, assim, essas são as patologias, são os transtornos mentais. Mas até chegar ao transtorno mental, tem muitas crianças que estão em sofrimento. Então, a gente identifica a saúde mental como um contínuo entre estar 100% saudável e ter um transtorno, uma doença mental. E nesse meio termo, existem muitas variáveis. Então, se o pai sai de casa, se os pais estão se divorciando, se a criança ela é exposta a algum tipo de violência ou negligência, é esperado que ela não fique tão saudável, que ela tenha um comportamento um pouco prejudicado, que ela tenha alguma alteração na socialização, no comportamento dela. Então, capacitar os professores para lidar com essas alterações do comportamento ajuda a ele manter a segurança da sala e ajuda ele a passar muito melhor os conhecimentos cognitivos, que são tão importantes quanto os conhecimentos não cognitivos e socioemocionais. E é interessante até destacar um ponto aqui, que quando o professor ele consegue identificar isso no aluno, e uma vez ele sendo tratado da forma que ele deve ser, né, acredito que com acompanhamento médico, o rendimento dele na escola melhora, as notas também por consequência, e ele tem uma expectativa melhor de futuro, né, de uma entrada numa universidade, de uma vida profissional, eu acredito que bem-sucedida. Sim, sim. As capacidades não cognitivas ajudam a gente a ter a resiliência, a lidar com a frustração, a lidar com as demandas do dia a dia, a lidar com uma série de fatores que elas são importantes para a gente continuar buscando nossas questões, nosso desenvolvimento intelectual, cognitivo. Então, o professor ter essa visão, estar capacitado, né, ter essas ferramentas de identificar as situações e saber como atuar, porque também o professor se sente muitas vezes angustiado, porque ele consegue identificar que a turma não está bem, ou que tem algum aluno que não está se comportando legal, que piorou o rendimento dele, e o professor fica angustiado, porque assim, o que eu vou fazer agora? Então, passar essas ferramentas para o professor ajuda muito a ele conseguir coordenar a sala dele e fazer o seu trabalho da maneira melhor possível. Certo. E agora, o que preocupa mais vocês, especialistas da área médica? São as crianças ou são os adolescentes? Ou por uma falta de um tratamento adequado na infância, esse adolescente ele fica mais difícil de ser tratado? Todas as crianças e até os adultos, a gente pode mudar o nosso comportamento. Aquela expressão assim, que depois que a gente fica mais velho, a gente não aprende coisas novas, isso a gente já sabe que o nosso cérebro ele tem uma neuroplasticidade incrível, então a gente aprende coisas novas a qualquer fase da vida. Quando a gente fala da criança, do ensino fundamental, da pré-escola, a gente tem uma janela de oportunidade muito grande, porque essa criança está aprendendo as habilidades básicas, e com essas habilidades básicas, ela vai desenvolvendo cada vez mais. É como se fosse uma bola de neve. Se a gente passa uma informação, a gente ajuda a criança com um instrumento que ela possa usar desde pequenininha, ela vai pegar aquilo lá e vai aumentando os conhecimentos dela, da tentativa e erro, aprendendo no dia a dia, e quando ela chega na adolescência, ela vai ter mais recursos para lidar com as angústias, para lidar com as situações. Então, trabalhar com as crianças mais novas, a gente previne e promove a saúde.
trabalhar com os adolescentes, sim, a gente pode sim fazer a prevenção e a promoção também, é necessário, é fundamental que a gente o faça, mas geralmente já tem algum transtorno, já tem algum sofrimento mental maior, e o desafio também, ele fica maior. Mas todas as crianças têm jeito, não desistam dos seus alunos, não desistam das suas crianças. Uma em cada 5 crianças na escola vai estar em sofrimento ou em transtorno mental. Metade das doenças psiquiátricas iniciam na infância. Então, agir precocemente, preventivamente, ou identificar aquelas crianças que estão em sofrimento e proporcionar a ela um tratamento, isso muda o jogo. Passar essas habilidades cognitivas, socioemocionais, faz com que a gente saia daquele ciclo do rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. O que diferencia, assim, os estudos mostram que alimentação é fundamental, uma boa gestação é fundamental, o período inicial ali de amamentação é fundamental, e o Brasil já consegue desenvolver muito isso. A gente tem muitos programas excelentes para cuidar das gestantes, para cuidar do recém-nascido. As escolas, elas fornecem alimentos, o que ajuda a nutrir as nossas crianças. Então, assim, as escolas são ambientes seguros. Então, quando no começo do ano a gente teve aquela insegurança, as escolas agiram rápido, e é muito bonito de ver como as escolas se organizaram para que as crianças se sintam seguras e protegidas dentro do ambiente escolar. E agora, a gente falta um pouquinho, se a gente passar essas habilidades cognitivas, socioemocionais, a gente quebra esse ciclo da pobreza. E a gente capacita essas crianças para elas saírem desse ciclo de adversidade e terem uma vida mais próspera, uma vida mais rica, e que elas possam ser livres para fazer aquilo que elas desejam da melhor forma que elas querem. E é impressionante que, como com informação, a gente consegue ajudar muita gente. Antigamente, nós não tínhamos esses estudos, nós não tínhamos ferramentas para identificar transtornos emocionais nas pessoas, que passavam a vida toda precisando de uma ajuda, precisando de um direcionamento, e poderiam ter sido muito mais felizes e muito mais produtivas, né, para a sociedade. E agora, com isso, realmente é uma ótima notícia saber que as ferramentas elas estão sendo mais trabalhadas e com mais riqueza de detalhes, para que essas crianças elas realmente possam ter um futuro digno. E agora, falando um pouquinho, doutor, da sua infância, você foi um aluno comportado? Como é que foi? Assim, tem alguma experiência interessante para compartilhar aqui com a gente? Porque eu acredito que você acabe levando para a sua vida muito daquilo que você viveu também, experienciou ao longo da sua trajetória enquanto estudante. Podemos dizer que era uma criança peralta, né? Então, assim, eu não era uma criança super comportada, não. O colégio onde minha irmã estudou, onde meus primos estudaram, eu não consegui estudar lá. Então, assim, meus pais, eu sofria muito no colégio, eu era muito arteiro, meus pais eram chamados quase diariamente na direção. Isso já estava repercutindo, assim, no meu bem-estar. Eu era uma criança muito nova, estava no Fundamental 1 ainda, mas aí meus pais identificaram que aquela escola não estava sendo boa para mim. Foi bom para meus primos, foi bom para minha irmã, mas para mim não estava sendo adequado. E me mudou de escola. E na outra escola, era uma escola construtivista, então eu tive excelentes mestres, grandes professores, que entenderam que precisavam se adaptar, né, ao aluno, e meus pais nunca mais foram chamados na coordenação. Claro, ainda tinha alguns comportamentos, assim, que não eram tão adequados, mas que encontraram outras formas de lidar, não só chamando meus pais ou me punindo, e aí isso me ajudou muito a me desenvolver. E eu sou muito grato pelos professores que eu tive, sou muito grato pelos meus pais por terem identificado isso, e eu tenho uma vontade muito grande de levar isso para todas as crianças. Então, fazer a psiquiatria e encontrar, né, na psiquiatria uma forma de ajudar as crianças que talvez estejam passando alguma coisa que eu passei na minha infância, Com algo que me certeza. motiva muito. E já que você compartilhou uma história pessoal sua, eu vou compartilhar uma história próxima a mim, né? Não é pessoal minha, porque meus filhos ainda são bem pequenos, mas a filha de uma amiga apresentou depressão infantil e também alguns transtornos de comportamento na escola. E é muito difícil para os pais, né, receber essa notícia de que o filho realmente vai precisar de uma atenção especial, de um acompanhamento psiquiátrico, de medicamentos.
Nós pais temos uma expectativa muito grande a respeito da saúde dos nossos filhos e de como eles vão se transformar no futuro, né? A gente quer que eles sejam bem-sucedidos, não tenham problemas nenhum. E com certeza a escola já tem sido um diferencial muito grande na vida dessa menina, porque a gente sabe que o modelo tradicional não ia atender o padrão de comportamento que ela tinha. E existe uma resistência muito grande. E no Brasil, né, trazendo um pouquinho a história dela, que é de uma condição financeira melhor, conseguiu fazer um diagnóstico aos 6 anos de idade, mas o Brasil é um país muito desigual, as pessoas estão em situação de muita vulnerabilidade. Então, por exemplo, a gente pode esperar que no futuro, que a partir desse estudo, os professores, independente deles serem de escolas públicas ou particulares, eles consigam fazer uma abordagem diferenciada para esses alunos? É o que vocês esperam? De que, independente do modelo de se é construtivista ou se é tradicional, que esses professores eles consigam trazer esse aluno para a realidade deles, para que eles possam ser produtivos também? Sim, é muito difícil para os pais quando seu filho é diagnosticado. É como fosse uma falha dos pais. Muitos pais se sentem culpados, ficam pensando que eu fiz de errado. E poder ser empático, né? Entender o sofrimento desses pais e entender o sofrimento dessa criança é fundamental para a gente entender que a gente precisa mudar o nosso comportamento. Não é birra, não é que a criança não aprende, não é que ela tá fazendo corpo mole, não é que ela tem preguiça, ela está em sofrimento. E ela precisa, sim, que a gente consiga se adaptar a ela. Se a gente tem uma frase de um filósofo, pesquisador, muito relacionado que trabalhou muito com a educação, John Dewey, e ele fala assim, se a gente ensinar as nossas crianças de hoje como a gente ensinava ontem, a gente está roubando o amanhã delas. Então, a gente precisa, sim, aprender outras formas de ensinar, aprender a pegar os estudos, entender o que está se fazendo fora e trazer para a nossa realidade. Isso vai fazer muito bem para a criança, vai fazer muito bem para os pais, mas vai fazer muito bem para o professor, porque a melhor coisa que tem é quando a gente chega em casa e sabe que está fazendo um bom trabalho. E é horrível quando o professor tem uma turma que, assim, ele não consegue ficar 5 minutos com a atenção na turma, ele não consegue passar o material direito, ele vai lá, ele se sente mal, as crianças se sentem mal, isso é ruim para todo mundo. Então, capacitar esses professores, dar a eles instrumentos que eles podem usar para transformar o local de trabalho deles em algo que eles gostem, que eles sintam prazer, isso é maravilhoso. E a gente vai estar ajudando toda a sociedade, não é só lá para frente, quando essas crianças estiverem no mercado de trabalho, quando essas crianças virarem professores, é agora já, os benefícios são agora, e são para nós e para eles. Certo, e agora vamos falar dos bons exemplos. Os países mais desenvolvidos, eles já trabalham nessa perspectiva de inclusão, de levar informação para o corpo docente, de tratar mesmo essa alfabetização em saúde mental? Sim, a gente tem várias formas de fazer isso. Então, tem países onde, em determinado estado, eles desenvolvem trabalhos que são só para os professores, tem países que fazem diferente, mas, de maneira geral, assim, o que a gente sabe hoje? Que não adianta a gente capacitar só o professor sem que esse professor tenha um respaldo da escola ou da sociedade. E hoje em dia a gente já tem isso na nossa legislação. Então, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que entrou em vigor agora recente, ela fala que o professor ele precisa sim desenvolver essas capacidades no aluno. Então, professor, você é respaldado. Se você quiser um dia, olha, não vou dar matérias cognitivas, eu vou sentar com a minha turma, fazer uma roda e a gente vai falar sobre as emoções, a gente vai falar sobre o que não está legal em sala. Você pode fazer isso. E é muito interessante. Por que os países desenvolvidos estão fazendo isso? Eles já têm uma alta taxa de alfabetização, eles já têm um grande nível de pessoas que entram nas universidades, mas eles observaram que, ensinando essas habilidades socioemocionais, aumentou muito o percentual de terminar a faculdade. Então, você dá instrumentos para a pessoa lidar com os estresses do dia a dia. Então, a passar isso, né, a ensinar essas habilidades socioemocionais, elas são importantes para todo mundo. E lá para frente, né, quando a gente não sabe como vai ser o emprego da manhã,
A gente sabe que as pessoas vão continuar a precisar se desenvolver, buscar formas de aprender, e quem tem mais resiliência, quem tem essa inteligência emocional, quem consegue lidar com as angústias, com as frustrações, lidar com as suas emoções, vai sair na frente. Então, a gente precisa desenvolver isso, assim como a Singapura está fazendo, assim como o Canadá está fazendo, assim como os Estados Unidos está fazendo. Então, a gente precisa fornecer isso para os nossos alunos. E fornecer isso para os nossos alunos é melhorar o teu trabalho, professor. É melhorar o nosso dia a dia. Porque você já lida com essas questões emocionais. Você já enfrenta essas angústias. E te capacitar para isso, né? Buscar essas formas de lidar com isso, vai fazer você trabalhar muito mais feliz, muito melhor. E é uma desconstrução, acredito eu, que para o brasileiro também, porque nós fomos acostumados a reprimir os nossos sentimentos, né? É como se a gente mostrasse um ponto de fraqueza para as pessoas ao compartilhar aquilo que a gente sente que dói na gente. Então, talvez a escola seja o melhor ambiente para isso. A infância já seja também uma fase da vida importante para fazer esse exercício, para não deixar o copo encher. E agora vamos falar da boa notícia, doutor. Doutor Gabriel Ismanioto conversando com a gente aqui no Perspectiva. Esse treinamento, esse assunto que nós estamos abordando aqui, você levou para os professores, para algumas escolas públicas aqui do Mato Grosso do Sul. Como é que foi a experiência? Compartilha com a gente aqui. Foi muito bom. É muito bom estar em campo, estar lá juntos com professores, entrar nas salas, conhecer os alunos e capacitar esses professores. É muito legal ver quando eu chego lá, os professores estão cheios de dúvidas, angústias, já estão exaustos. Gabriel, olha, isso é muito legal, mas mais um treinamento? Será que isso aqui toda vez chega alguém para ensinar uma coisa para a gente? Mas por que a gente vai fazer isso? E aí, no final do treinamento, eles estão muito motivados. Eles começam a entender aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles estão passando. A gente conversa e eles se sentem mais capazes, mais felizes. E agora eles se sentem mais seguros para fazer aquelas mudanças que eles já identificavam que era preciso fazer. Então, é muito bom estar em contato com o professor. O professor, ele é muito importante na nossa sociedade, mas muitas vezes ele não é valorizado. Às vezes a gente coloca a escola, mas a escola são os professores, são os educadores. Então a gente precisa escutar os nossos educadores, a gente precisa dar a eles ferramentas e instrumentos para que eles possam preparar o futuro das nossas crianças. E às vezes com um pouco menos de resistência dos pais, né? Porque eu vejo que muitas vezes o corpo docente da escola, a direção, eu gosto de ter esse contato, eu gosto de conversar, saber também a expectativa deles, também como jornalista, acho que é aquela curiosidade natural de mãe, jornalista, de saber como é que eles podem abordar um estudante num momento difícil. E eles comentam que existe uma resistência muito grande também dos pais. Então, com treinamento, com estudos, com toda essa base científica, por exemplo, norteada pelo seu trabalho, vai ficar muito mais fácil e mais leve essa missão do professor, que é importante. E eu gostaria de saber, para a gente finalizar, da base dos seus estudos, né? No que você baseou para ter essa sensibilidade tão grande de trabalhar a relevância da alfabetização em saúde mental? Assim, antes de eu falar um pouco dos estudos, né, que eu me norteio, eu gostaria você tocou no assunto que é fundamental, assim, a comunidade escolar, porque às vezes parece que fica uma briga entre a escola, os pais e com a criança no meio. Então, quando as escolas chamam os pais, é porque parece que os pais têm que fazer alguma coisa que a criança não está se comportando bem. E os pais sentem que a escola tem que fazer mais porque a criança não está aprendendo. E aí fica uma briga, fica uma disputa, e a gente precisa ajudar os nossos professores, a nossa escola, a criar essa comunidade escolar. Então, é importante a gente trazer os pais para dentro da escola, é importante que os pais estejam querendo saber como é que está o professor, como é que está a escola, como é que está seu filho, e poder atuar lá dentro. Quanto mais próximo a gente está, melhor é. Então, é importante a gente criar essa comunidade. E isso pode ser feito pelos pais, querendo se aproximar, e também pode ser desenvolvido pela escola, pelos professores, de trazer esses pais mais próximos.
Eu sei que, eu converso com os professores, então eu sei que nos anos iniciais os pais são sempre muito presentes, sempre vão, aí a criança vai envelhecendo, os pais vão sumindo da escola, mas é importante que isso não aconteça, né? É tão bom quando os pais estão juntos, quando eles entendem a comunidade escolar, todos se beneficiam. E para nortear os meus estudos, então, assim, eu uso muito a Organização Pan-Americana de Saúde, uso muito os estudos da Organização Mundial da Saúde, uso também os estudos que fizeram relacionados à saúde, ao desenvolvimento socioemocional. A gente pode citar aqui o Perry Preschool. Gosto muito da visão também de um prêmio Nobel de Economia, James Heckman, que ele mostra por que é importante investir em educação, que ele mostra o quanto de retorno a gente tem para a sociedade se a gente fizer esses investimentos, e se a gente não investir em educação, se a gente não cuidar das nossas crianças, se a gente não passar essas habilidades socioemocionais para elas, que no futuro toda a sociedade perde. Então, a conta vai chegar a uma certa hora. Então, eu tento trazer nos meus estudos muito das normas, das coisas mais atuais que estão se fazendo no mundo inteiro, muito também das questões psiquiátricas, que foi toda a minha formação, e também a visão econômica, porque eu sei que a questão do financiamento ela é muito importante. Então, para um gestor entender que isso traz um retorno muito grande. Às vezes a gente olha com muita frieza, né, para os números, e mostrando que nas friezas dos números isso também é importante, é uma forma da gente conseguir entender, tá, essa questão socioemocional não é tão aberta, assim, não é tão um bicho de sete cabeças, não é algo só imaginário, não, é prático, dá resultado, melhora a sociedade hoje e muito mais ainda no futuro. Tá certo, é por isso que a gente está tratando desse tema aqui, porque a gente quer falar de educação, quer falar de saúde mental e traçar aí novas perspectivas para o futuro. Dr. Gabriel Ismanioto, psiquiatra de Campo Grande, está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas aqui de Campo Grande, seja muito bem-vindo sempre, muito obrigada pela sua disponibilidade e em breve a gente se encontra de novo para bater mais um papo. Muito obrigado, foi muito bom conversar com você hoje, nossa, muito bom, obrigado. Muito bom falar desses assuntos importantes. Obrigada mais uma vez. Só lembrando que o programa Perspectiva vai ao ar pelo canal 9 da NET, 7.2, canal aberto, e também no canal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no YouTube. Compartilhe com seus amigos e familiares. Voltamos numa próxima edição com um novo tema. Tchau, tchau.